Olá, caros alunos. Mais uma vez estamos juntos para dar início e continuidade à nossa disciplina de acordo com a NR18, onde estamos tratando sobre condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, onde hoje abordaremos e vamos dar continuidade decorrente à nossa 8ª aula, que vamos tratar em questão as escadas, rampas e passarela, que foi o término da nossa aula anterior. Bem, gente, espero que vocês absorvam o máximo da aula de hoje, espero que vocês estejam bem, é claro, e vamos dar continuidade às nossas aulas, a nossa aula hoje referente à escada, rampas e passarela. Bem, gente, terminamos as aulas de ontem, terminamos a nossa aula anterior falando sobre escada, rampas e passarelas. Falamos anteriormente sobre escadas, falamos sobre escada de mãos, vimos a obrigatoriedade das escadas de mão, como também os impedimentos da mesma. E hoje iremos tratar sobre rampas e passarelas. Vamos ver alguma coisa em questão à rampa. Hoje vamos ter o conhecimento também da mesma, mas vamos tratar hoje sobre outro modo de escada, não escada mais de mão, mas sim a escada de abrir. Então vamos aprender hoje algumas exigências decorrentes à escada de abrir. Recapitulando a aula anterior, paramos a aula anterior em escadas de mão. Vimos que as escadas de mão, aprendemos e observamos anteriormente que as escadas de mão, ela deve ser usada para serviços restritos e provisórios e serviços de pequeno porte. Ou, lembramos que escadas de mão utilizadas para serviços de uso restritos ou serviços de uso de pequeno porte. Lembramos que a escada de mão, ela deve exceder uma extensão de até 7 metros de altura. Bom, tivemos o conhecimento lá na NR18 que uma escada de mão, ela poderá ter até 7 metros de altura de extensão e o espaçamento entre o degrau e outro deve variar uniformemente entre 0,25 centímetros a 0,30 centímetros. Vimos também que é proibido o uso de escada de mão com montantes únicos. Aprendemos na aula anterior que as escadas de mãos têm algumas proibições. Augusto, que proibições são essas? Bom, lembramos que, de acordo lá com a nossa NR18, no item 18.12 e no subitem 18.12.5.5, fala que é proibido colocar escada de mão, a linha A, nas proximidades de partes, ou no caso, é proibido colocar escada de mãos nas proximidades de partes ou áreas de circulação. Vimos também na aula anterior que é proibido colocar escada de mão onde houver risco de queda de objetos ou material. Vimos também que a escada de mão também é proibida colocar a mesma nas proximidades de aberturas e vãos. Bem, vimos algumas proibições de acordo com a NR18 para a utilização de escada de mãos, onde terminamos a nossa aula anterior relatando em questão a isso. Vimos também em questão ao que a escada de mão deve ter. Então a escada de mão deve ter alguns requisitos. Que requisitos são esses, Augusto? Lá no mesmo item 18.12 da NR18 e no subitem 18.12.5.6 nos traz o seguinte, nos traz que a escada de mão deve, a linha A, ultrapassar 1 metro o piso superior da edificação. Como assim 1 metro? Bem, para se utilizar uma escada de mão, ela deve ultrapassar no mínimo 1 metro acima do piso superior a que iremos acessar, a que iremos trabalhar.
Então a escada de mão não deve ficar, aqui eu tenho o meu piso superior e eu vou deixar o final da minha escada aqui. Não, a minha escada tem que passar no mínimo 1 metro acima do piso superior a que eu vou estar acessando, que é no caso o piso superior da edificação. Acabam-se as exigências? Não, temos mais uma exigência. Lá de acordo com a NR18, no mesmo item, no mesmo subitem, tratando-se da linha B, diz que a escada de mão deve ser fixada nos pisos inferior e superior da edificação do local onde vamos estar utilizando a mesma, ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento. Então, vimos que a escada de mão, para ser utilizada numa atividade, ela deve estar estabilizada na mesma, não deve estar de modo que deixe a mesma inclinar para a parte direita nem para a esquerda e nem a mesma vinha cair. Então, ela é obrigatoriamente deve ser fixada tanto na parte do piso inferior como também do piso superior a que está sujeita a essa atividade. Vindo e tratando-se ainda da mesma escada de mão, vimos na linha C, decorrente do mesmo subitem, que a escada de mão deve ser dotada de degraus antiderrapante, ou essa escada não deve dar a possibilidade do meu trabalhador escorregar no momento que ele estiver fazendo a sua atividade. Então, no subitem 18.12.5.6, aonde estamos tratando, diz lá na linha C que a escada de mão deve ser dotada de degraus antiderrapantes. Augusto, acabou as proibições? Não, existe mais. Também lá na linha D, ao decorrer dos nossos subitens, ao decorrer das nossas alíneas, diz que a escada de mão deve ser apoiada em piso resistente. Bem, já descartou totalmente que a escada de mão deve ser apoiada, não é em todos os pisos. Nos trouxe hoje que a escada de mão deve ser apoiada num piso resistente, estável, nivelado, onde ela mantém a sua estabilidade para o não ocasionamento de acidente com o meu trabalhador. Então a linha D nos ressalta, a linha D nos explica que a escada de mão agora deve ser apoiada em piso resistente para a melhor atividade dessa tarefa. Bem, Augusto, acabou as proibições de acordo com a escada de mão? Não, ainda existe mais uma. Qual seria? De acordo com o subitem 18.12.5.7, nos traz o seguinte: nos traz que é proibido o uso de escadas de mão junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos. Bom, nos traz que se eu tiver algum tipo de equipamento ou de rede elétrica desprotegida, medidas de segurança preventiva, não colocarei minha escada de mão naquele local para que não possa vir a ocasionar um acidente de risco de choque elétrico ou um próprio choque elétrico no meu trabalhador. Bem, gente, tratamos agora e relembramos, recapitulamos em questão ao final da aula anterior, que tratamos sobre escadas de mão. Agora vamos aprender e ver as proibições, como também as obrigatoriedades das escadas de abrir. Augusto, o que é uma escada de abrir? Bem, ao decorrer do nosso slide que está sendo apresentado para vocês, vocês vão estar observando a mesma. É aquelas escadas onde muitos usam em casa, como também usam em escritórios, que é aquela que me dá uma estabilidade aberta, onde eu posso acessar ela pelos dois lados e ter uma plataforma imediatamente, tem uma plataforma de descanso em cima que me apoia para acessar a parte mais alta, onde eu preciso fazer a atividade. Bem, gente, se tratando do subitem, no mesmo item da NR18, espero que vocês estejam lendo as suas NRs. No item 18.12, tratando-se do subitem 18.12.5.8, nos traz o seguinte: nos traz que a escada de abrir deve ser rígida, ou
aquela escada de abrir que a gente utiliza agora, que me dá o acesso pelos dois lados, pelas duas extremidades, ela deve ser rígida e estável. Bem, a utilização de uma escada de abrir, de acordo com o subitem 18.12.5.8, nos traz o seguinte, nos traz que a escada de abrir deve ser rígida, estável e provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante, devendo ter comprimento máximo de 6 metros quando fechada. Ô Augusto, a escada de abrir que eu utilizo no escritório na minha casa para acessar a parte mais alta, para trocar uma lâmpada, para essas coisas, ela deve ter 6 metros quando ela estiver aberta para utilização, né? Não. Foi o que o subitem 18.12.5 nos trouxe. Nos trouxe que a escada de abrir, além da mesma ser rígida e estável, então quando eu utilizar a mesma, ela deve estar rígida e estável, numa estabilidade onde não deixa a mesma ficar balançando, entendeu? A mesma escada, ela deve ser provida de dispositivos que a mantenham com abertura constante. Então tem aquelas travas no sentido horizontal que ao abrir a mesma elas travam no momento, onde ela permite a minha escada aberta constantemente, porque a mesma é de utilidade desse modo. Mas essa escada ela deve percorrer uma extensão, ela tem uma extensão definida de acordo com a NBR. Que extensão é essa? Diz que a minha escada de abrir, entendeu? Na utilização da mesma, ela deve ter, é claro, a minha escada de abrir, ela deve ter uma extensão, um comprimento máximo de 6 metros quando fechada. Bem, Augusto, agora eu sei, a minha escada fechada, ela deve ter um comprimento, uma extensão de 6 metros. E ela, quando estiver aberta, ela vai diminuir um pouco porque ela agora vai se estender. Ok, mas lembrando que a extensão da mesma, quando fechada, deve ser de 6 metros. É o limite máximo. Como também a escada que a gente tratamos anteriormente, que é a escada de mão, deve ter uma extensão máxima de 7 metros. Bem, gente, continuando tratando em questão as escadas, olhando nas suas NRs, de acordo com o subitem 18.12.5.9, nos traz o seguinte, nos traz que a escada extensível, ô Augusto, o que é uma escada extensível? Eu não tenho conhecimento da mesma, ou eu tenho e eu estou meio disperso em questão a memorizar agora. A escada extensiva é aquela que o pessoal da CELP mais utiliza para a troca de uma lâmpada, um serviço num poste, numa rede elétrica, numa rede energizada ou desenergizada. Bom, Augusto, agora eu lembrei. É aquela escada que a CELP usa. Ok. Então, a NR18, se preocupando com a utilização dessa escada também em atividades, a não ser aquela com eletricidade, trouxe algumas seguranças para a utilização da mesma, de acordo com a NBR, que trata em questão as escadas. Bem, gente, o que foi que a NR18 nos trouxe? Nos trouxe que no item 18.12, que estamos tratando, e decorrente do subitem 18.12.5.9, nos traz o seguinte, nos traz que a escada extensível deve ser dotada de dispositivo limitador de curso colocado no quarto vão a contar da catraca, caso não haja o limitador de curso, quando estendida deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1 metro acima do piso, acima da edificação superior. Bem, Augusto, então ele vai ter que manter, no caso, uma sobreposição acima da base superior
acima do piso superior da edificação, correto? Justamente. Ela me dá também uma segurança para que eu acesse aquele local de maneira segura. Mas o que é a primeira segurança que a NR18 nos explica? Nos explica que essa escada de mão, nos explica que essa escada extensível, por ser dotada de um dispositivo que permite que a mesma alcance uma altura um pouco maior, ela me diz que essa escada extensível, de acordo com o subitem 18.12.5.9, ela deve ser dotada de dispositivo limitador de curso. Ou, como assim, Augusto? Dispositivo de limitador de curso. Onde não deixa a mesma ultrapassar si, ou não deixa ultrapassar em si e vir ocasionar um acidente. Então, se ela é extensível, se ela se abre de maneira horizontal, a mesma pode se ultrapassar se não tiver o limitador de curso da mesma. Então, é um modo de segurança para a utilização da escada extensível. E é o que o subitem 18.12.5.9 ele nos traz. Além de haver esse dispositivo, esse mesmo dispositivo, que é o dispositivo limitador de curso para a escada extensível, ele deve ser colocado no quarto vão a contar da catraca. Caso não haja o limitador de curso, que é o sistema que permite que o mesmo seja aberto de maneira segura e trave, ele, quando estendida, caso não haja o limitador de curso, tá, gente? Quando estendida, deve permitir uma sobreposição de no mínimo 1 metro acima do piso superior. Bem, Augusto, acaba aí em questão as escadas, de acordo com o item 18.12 da NR18, que fala sobre escadas, rampas e passarelas? Não, continuamos agora a aprender sobre outro modelo de escadas. Qual seria esse, Augusto? Vamos tratar agora. De acordo com o subitem 18.12.5.10, nos traz o seguinte, nos traz que a escada fixa ou nenhuma escada é fixa não, Augusto? Elas são todas de maneira removível, são todas de maneira que ela não tem estabilidade? Bem, todas elas são removíveis. A escada que eu uso de mão, ela é uma escada que eu posso remover ela do local para o outro de maneira tranquila. A escada de abrir é uma escada que eu removo ela de um local para o outro de maneira tranquila. E a escada extensível, que tratamos dessas 3 escadas até agora, também me dá uma possibilidade de removê-la de um local para o outro de uma maneira tranquila. Já a escada fixa é aquela conhecida de escada tipo marinheiro. Ah, Augusto, agora eu sei que escada é essa. Essa escada ela é fixa mesmo, ela não pode ser removida do local onde ela está. Bem, vamos tratar em questão a segurança, ao conforto, ao trabalhar numa escada fixa, em questão a escada tipo marinheiro. Tratando-se do subitem 18.12.5.10, de acordo com o item 18.12, nos traz o seguinte, nos traz que a escada fixa tipo marinheiro com 6 metros ou mais de altura deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2 metros acima da base até 1 metro acima da última superfície de trabalho. Bem, Augusto, não me entendi muito bem não. Por que só quando a escada tiver ultrapassar 6 metros a mais eu devo ter a gaiola protetora? Que gaiola é essa, Augusto? Eu devo saber, eu não estou muito bem lembrado agora não. Bem, vamos tentar explicar, mas como vocês têm os slides postos para vocês, vocês vão estar entendendo de maneira correta o que é uma gaiola protetora e por que a mesma é instalada a partir de 2 metros acima da base do piso inferior. Bem, tratando-se do subitem 18.12.5.10, nos traz o seguinte, nos traz que a escada fixa tipo marinheiro, vocês sabem qual é, com 6 metros ou mais de altura, então a partir de 6 metros
ou mais de altura é que se instala a gaiola protetora, a gaiola que vem a proteger o trabalhador no momento que estiver trabalhando numa escada dessa, acessando a parte superior. Então, gente, se eu tivesse a escada tipo marinheiro 6 metros a menos, 5, 4, não é obrigatório colocar a gaiola protetora. Isso, é claro, vai decorrer da análise da empresa e do desenvolver do mesmo, sendo facultada a sua instalação. Mas para a segurança preventiva, no acesso dessa escada, por que eu não posso instalar uma gaiola protetora quando tiver uma escada tipo marinheiro com 4, 5 metros? Por que eu só devo instalar a partir de 6 metros em diante? Não, eu tenho risco de queda em 4 e 5 metros? Tenho sim. Então, ao decorrer o consenso da empresa, você pode instalar essa gaiola protetora no 4 e 5 metros de extensão dessa escada tipo marinheiro, que é a escada fixa. Mas, o subitem da NR 18.12.5.10 nos traz o seguinte, nos traz que a escada fixa tipo marinheiro com 6 metros ou mais de altura deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2 metros acima da base inferior até 1 metro acima da última superfície de trabalho. Então, ela deve ter uma gaiola protetora instalada acima de 2 metros do piso inferior, onde eu instalei a escada. Acima de 2 metros eu instalo a gaiola na minha escada tipo marinheiro, que é a escada fixa. E essa escada tem que passar 1 metro da parte superior do local onde a mesma vai atingir, para que eu tenha a segurança de acessar a parte de cima de maneira segura. Então ela se passa 1 metro e juntamente com o metro passado da escada se passa também a gaiola protetora fechando aquele local. E mesmo assim também se passa o corrimão da mesma que acessa a parte superior. Então isso é a maneira de segurança utilizada na escada tipo marinheiro. Bem, Augusto, acaba aí as exigências na escada tipo marinheiro? Não, há mais uma. Trata-se ali na NR18, no subitem 18.12.5.10.1, que para cada lance alcançado de 9 metros, deve existir um patamar intermediário de descanso, protegido por guarda-corpo e rodapé. Augusto, o guarda-corpo e rodapé, nesse patamar intermediário de descanso, na escada tipo marinheiro, que é a escada fixa, ele vai ser de madeira, com tela, com travessão intermediária e com rodapé? Não, ele não vai ser de madeira, não vai ter tela, pois a escada em si, a mesma vem com fechamento por guarda-corpo no seu patamar intermediário, que a mesma, ao ser fabricada, já se traz esse tipo de segurança, pois a NBR, juntamente com a NR18 no sub 18.12.5.10.1, faz exigir esse tipo de uso, esse tipo de segurança, esse tipo de medida preventiva de segurança numa escada tipo marinheiro. Mas lembrando que no subitem 18.12.5.10.1 nos diz o seguinte, que para cada lance de 9 metros, então cada lance que eu tiver de 9 metros de altura, que eu alcançar, eu comecei a subir a minha escada, alcancei um lance de 9 metros, deve existir um patamar intermediário de descanso para que eu descanse, retome meu fôlego, retome a força e continue a caminhar. E cada lance de 9 metros que eu venho atingindo, dependendo da altura que esteja, aquela parte superior do local onde eu vou atingir, tem que ter o patamar intermediário de descanso a cada lance de 9 metros. E o mesmo provido por guarda-corpo e rodapé. É claro que o guarda-corpo é instalado, já é feito já na fábrica, que o mesmo vem com a segurança total, a segurança dotada de acordo com a fábrica e com a identificação do fabricante.
Lembrando que tudo que a gente compra, em questão a materiais, em questão a equipamentos, em questão a coisas para dentro do nosso trabalho, dentro do nosso canteiro de obra, tem que vir com identificação do fabricante, CNPJ e razão social do mesmo, para que identifique que aquele negócio, que aquele equipamento, é um equipamento totalmente seguro, totalmente dotado com as exigências de acordo com a NBR e a ABNT. Então, a mesma escada vem com a identificação do fabricante, isso com o manual, instrução e essas coisas que a mesma vem a ter. Bem, gente, o que é que eu quero falar para vocês? É o seguinte, que as escadas de mão, juntamente com as escadas de abrir e a escada do tipo marinheiro, são 3 tipos de escada muito utilizadas no dia a dia. Eu acredito mais que a gente venha utilizar a escada de mão, né? Claro. Então, mas numa atividade, no canteiro de obra, numa empresa, numa indústria em si, que eu preciso acessar um local um pouco mais alto, que eu não posso colocar uma plataforma, que eu não posso acessar mesmo através de uma balança, uma plataforma simplesmente apoiada. Se eu não consigo acessar aquele local mais alto com esses equipamentos, infelizmente eu vou ter que usar a escada de mão. Mas essa atividade de pequeno porte, Augusto, bem, eu vou utilizar a escada de mão. Eu utilizo a escada de mão decorrente com todos os cuidados em questão da segurança, da estabilidade da mesma. A escada de mão tem que ter degraus antiderrapante. O espaçamento entre os degraus tem que ser em tornos uniforme de 0,25 a 0,30 centímetros. Essa escada tem que ter estabilidade tanto na parte superior que eu vou acessar, como também na parte inferior. O piso onde eu vou colocar essa escada tem que ser resistente e nivelado. Então, tudo aquilo que se refere à escada, como também essa escada deve ter uma extensão, uma altura máxima de 7 metros de altura. Então, isso é uns conhecimentos em acordo com a NR18 para a escada tipo, a escada de uso comum, de uso restrito, uso de pequeno porte, que é a escada de mão. Onde a mesma ela deve ser utilizada para uso de pequeno porte ou uso restrito. Mas eu não vou usar a escada de mão, eu vou usar a escada extensiva. Bem, a escada extensível, ela também tem seus segmentos de segurança. A mesma deve ter um travamento que é um limitador de curso, para que não deixe que a mesma ultrapasse ali o limite permitido de acordo com a NBR, onde esse limitador de curso deve ser instalado no quarto vão, decorrente da catraca da escada extensível. A escada extensível ela deve ter os seus degraus também uniforme, decorrente a antiderrapante. O espaçamento do degrau da escada extensiva deve ser uniforme, variando entre 0,25 centímetros e 0,30 centímetros. O local onde vai colocar a escada extensiva tem que ser estável e nivelado, e todos os patamares, requisitos de segurança que a NR nos trouxe de acordo com o seu BIT lendo, que fala decorrente da NBR, que trata-se de escadas a ser utilizada. Mas Augusto, eu vou usar agora a escada de abrir, eu não tenho nenhuma dessas 3 escadas. A escada de abrir também nos traz a segurança. A mesma ela deve ser dotada de uma altura, quando fechada, de 6 metros. A mesma ela deve ter um dispositivo que a trave para deixá-la sempre aberta, para ela deixar ela aberta continuamente quando ser utilizada. Então tem que ter esse travamento que é colocado na parte horizontal, que a mesma escada vem, pois quando ela é fabricada já vem com esse dispositivo de segurança. A mesma deve ter degrau que não permita que eu venha a escorregar, então deve ser um degrau tipo antiderrapante. E aonde a mesma deve ter os seus antiderrapantes na sua parte de baixo, para que não deixar a escada escorregar no momento que eu estiver utilizando. Além do mais, o local para utilizar a mesma deve ser um local resistente e nivelado. Bem, gente, aprendemos hoje em questão às escadas, em questão a 3 tipos de escadas que temos a nossa, iniciamos a nossa aula de hoje. Iniciamos a nossa aula de hoje falando primeiramente, recapitulando do final da aula anterior em questão às escadas. Vimos em questão a escada de mão,
a escada de abrir, a escada extensível e a escada tipo marinheiro, aonde abordamos no final, onde vocês hoje aprenderem questão a mesma. Então, gente, aprendemos para a gente definir questão a escada tipo marinheiro, que a mesma, quando atingir uma altura de 6 metros a mais, deve ter, quando a escada tipo marinheiro, que é a escada fixa, tiver 6 metros de altura ou mais, a mesma deve ser provida de gaiola protetora instalável a 2 metros acima da base inferior do piso, aonde a mesma deve ultrapassar 1 metro acima da base superior da edificação ou do equipamento que eu vou utilizar, juntamente com a gaiola protetora e com o corrimão, aonde a mesma, a cada lance de 9 metros de altura percorrido no sentido horizontal, deve ter um patamar intermediário de descanso provido de guarda-corpo e rodapé, aonde eu expliquei a vocês anteriormente. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e daremos continuidade a essa aula ao decorrer do nosso tempo. Bem, espero vocês. Até mais.